A Polícia Federal está investigando dados da quebra de sigilo bancário dos 4 suspeitos de hackear celulares de autoridades. Entre essas autoridades, o ministro da Economia, Paulo Guedes, da Justiça, Sérgio Moro, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. No entanto, segundo decisão do juiz do caso e um parecer do Ministério Público Federal, não há indícios de que os ataques foram pagos por algum mandante. A investigação não estabeleceu também relação entre os suspeitos e o pacote de mensagens obtido pelo Intercept Brasil. Hoje, pelo Twitter, o jornalista Glenn Greenwald, cofundador do Intercept, publicou a seguinte mensagem: "Nada muda as impropriedades de Moro e Deltan. Nossa resposta para todas essas fofocas e distrações hoje será simples: mais reportagens desse arquivo em conjunto com nossos parceiros e com novos. As ações de Moro e Deltan foram obscurecidas hoje, não será para sempre." Bom, sobre essas notícias, a gente conversa agora com o jornalista Breno Altman, do Opera Mundi. Oi, Breno, tudo bom? Boa tarde. Bem-vindo de novo aqui no Bom para Todos. Estava com saudade, fazia tempo que a gente não conversava. Poxa, é verdade. Essa notícia, então, das investigações sobre esses 4 suspeitos, elas estão bombando hoje na grande imprensa e, bom, vários detalhes surgindo, várias narrativas sendo expostas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso tudo, Breno. Como você está interpretando? Olha, eu acho que é uma operação diversionista. Efetivamente, a Polícia Federal foi atrás de hackers que eventualmente tentaram atacar os celulares do Moro e eventualmente de outras autoridades, mas eles não têm qualquer indício, qualquer prova, qualquer vínculo que conecte a ação desses suspeitos com as mensagens tornadas públicas pelo Intercept, para começo de conversa. Eles estão tentando criar uma nuvem de fumaça para que o assunto em pauta deixe de ser o conteúdo das mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol e passe a ser quem facilitou, quem agiu para que essas mensagens tivessem chegado às mãos do Glenn Greenwald e do Intercept. Eles tentam... por isso mesmo, uma operação diversionista, tratam de driblar a atenção da opinião pública. Mas ainda que se prove, o que não há qualquer indício até o presente momento, de que haja qualquer relação entre esses hackers de Araraquara e as mensagens transmitidas pelo Intercept, ainda que venha se provar qualquer vínculo, que é muito duvidoso, continua de pé a questão fundamental. As mensagens são verdadeiras e, portanto, o Poder Judiciário brasileiro está obrigado a repousar sua atenção, a decidir com base no conteúdo dessas mensagens. Claro. Hoje teve essa... O feitiço pode até virar contra o feiticeiro, não é? Porque... se houver algum vínculo entre os hackers de Araraquara e as mensagens do Intercept, isso pode ser uma prova contundente e indesmentível de que as mensagens são verdadeiras. Exatamente, porque se a investigação vai servir para chegar a fundo, né, em quem conseguiu esses dados, de que forma foram obtidos do celular, por exemplo, de Sérgio Moro, só prova que as mensagens contidas ali são de fato verdadeiras, certo? Vamos supor, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter ainda mais clareza sobre a questão. Vamos supor que eu assalte uma agência dos Correios e roube um pacote de cartas, leve para minha casa e eu encontre entre as cartas uma mensagem de um sujeito para outro sujeito reconhecendo que matou uma pessoa. Eu obtive essa prova de forma ilegal. No entanto, o mérito continua em vigor. Ou seja, há ali uma confissão, uma prova de um homicídio que deve ser investigada pelas autoridades competentes, ainda que, nesse exemplo que eu dei, a obtenção da informação não tenha sido feita de forma legal.
claro, foi claríssimo, exatamente. Agora, Breno, tem um outro detalhe desse caso, é que o Ministério da Justiça informou hoje, Jair Bolsonaro, o presidente, que o celular dele também tinha sido hackeado por esses supostos hackers e por uma questão de segurança nacional. Quando a gente ouve isso, é uma questão de segurança nacional, meio que soa um alarmezinho, não é? Porque quando a gente trata de segurança nacional, muita coisa pode ser feita em nome da segurança nacional. Não é meio perigoso o que a gente está discutindo nesse momento? Claro, eles tratam de aumentar a intensidade desse tema, o tema dos hackers, para criar no país um clima de criminalização da informação e do jornalismo, nesse caso específico do Intercept, das mensagens entre Moro e Dallagnol. Ou seja, eles tentam sobrepor ao conteúdo das mensagens um crime de extrema gravidade, um crime que estaria afetando a segurança do país, um crime que, eventualmente, além dos hackers de Araraquara, por trás desses hackers poderiam estar forças ocultas ainda mais poderosas, de tal maneira que eles, através desse tipo de operação, tentem desacreditar o Intercept, tentem desacreditar Glenn Greenwald e tentem finalmente proteger Moro, a Lava Jato e o próprio Bolsonaro. Você acha que tem dedo dos Estados Unidos nisso? Lembrando que Moro foi aos Estados Unidos semana passada nessas mini férias. Bom, como diria o Dallagnol, eu tenho convicções, mas não tenho provas. Vamos esperar da onde vai essa investigação e mais ainda, vamos esperar o que Glenn está prometendo, que são mais vazamentos para hoje. Vamos ver o teor disso tudo, né? Claro, é uma guerra de... Assim, o que o Moro estabeleceu com a ajuda do Bolsonaro e de uma parte da imprensa, em especial a Rede Globo, é uma contranarrativa. A primeira que eles tentaram deu errado, com os burros na água. Qual era a contranarrativa? Essas mensagens foram obtidas de forma criminosa e mesmo que essas mensagens sejam verdadeiras, não há nada demais no seu conteúdo. E isso foi enfraquecendo o Moro, isso foi permitindo criar um clima dentro e fora do país de profundo questionamento da Lava Jato. Eles estão tentando trocar a contranarrativa para colocar no epicentro do novo discurso a ideia de que houve um grande crime contra a segurança nacional e que, portanto, Glenn Greenwald não fez jornalismo, que o Glenn Greenwald está vinculado a um crime e, portanto, as informações que eventualmente ele obteve o fez de forma ilegal. Eles tentam trocar a agenda através dessa contranarrativa. Em nome da segurança nacional, você acha que a gente pode chegar à prisão de Glenn Greenwald? Eu acho que é uma hipótese, ela não é uma hipótese provável, porque isso teria enormes repercussões internacionais. Eventualmente, se o Glenn Greenwald fosse um jornalista brasileiro, eles podiam ir a esse ponto, poderiam ter essa audácia. Mas sendo ele um jornalista estadunidense, premiado, conhecido no mundo inteiro, isso poderia se converter num gigantesco tiro no pé, porque embora os Estados Unidos, evidentemente, o Departamento de Justiça, a própria Casa Branca, esteja associada à Lava Jato e ao Bolsonaro, aceitar a prisão de um jornalista estadunidense em território estrangeiro é muito pesado. Eu não acredito que eles cheguem a tanto. Não é descartada essa hipótese, mas eu não creio que ela seja muito provável. O que eles podem fazer é tentar desacreditar o Glenn Greenwald, isso em primeiro lugar. Segundo, eles podem eventualmente mover algum tipo de ação civil, mesmo criminal, para ajudar, para tentar ajudar na desmoralização do Glenn. Eu não acredito que eles tomem medidas fulminantes, medidas drásticas, como prisão ou expulsão do Glenn. Seria um erro político atroz, cujas consequências seriam imprevisíveis. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.